What's up, my people? Daqui é o vosso boy Wildes Gomes. Hoje vim aqui ao Morabeza. Eu não, na verdade, viemos, Bantuman, aqui ao Morabeza LX. E uma coisa eu posso garantir-vos que está muito bonito. Embora o tempo não seja o melhor hoje, mas as pessoas tornam o dia mais bonito ainda. Porque, como podem ver, aqui temos aqui muitos stands com comida, com produtos de Cabo Verde e não só. Temos também muita arte plástica, muitos novos talentos da arte plástica estão aqui presentes e claramente que nós vamos conhecê-los. Temos também muita gente bonita, muito bem vestida. Nós tivemos uma mesa redonda, uma mesa não, umas cadeiras redondas, digamos assim, no palco, em que a nossa Marisa Rodrigues está a moderar, ou esteve a moderar, juntamente com Cláudio Romal, também com a nossa Neuza Souza e também com a Matsinde, a professora e jornalista que estão aqui a conversar. E eu posso-vos confessar que é uma conversa muito importante, que fala muito sobre Morabeza também. Morabeza é uma palavra que provavelmente todos já ouviram, mesmo sem entender o significado. Talvez até a tenham usado, mas o que significa realmente praticá-la, não nas ilhas, não entre quem se conhece, mas nas cidades onde ninguém se olha nos olhos, nas fronteiras onde se pede papel antes de se perguntar o nome, nos ecrãs que decidem quem é visível e quem não é. Esta mesa redonda parte do conceito de Morabeza como desafio político e ético para questionar, numa época em que os muros se multiplicam e a indiferença se normaliza, que falta faz uma hospitalidade coletiva e, sobretudo, quem é que ainda consegue praticá-la. Estamos no Festival Morabeza, a batalha de sempre é Rainer Brito, Nuno Varela contra Deus e a Chuva. Prima Marisa, o que é que vamos fazer de bom aqui hoje? Nós vamos ter uma conversa sobre Morabeza, mas não no sentido que estão habituados. Ok. Qual é o É sentido? mais ou menos isso. Não, vamos explorar o conceito de Morabeza enquanto a arte de bem receber e vamos olhar para a sociedade que temos e tentar perceber quando é que normalizamos a indiferença, não é? Quando é que deixamos de olhar para o outro como um ser humano e passamos a vê-lo como um estranho, um forasteiro, uma pessoa que não merece estar aqui. É tipo isso. Vamos começar! Estás nervosa, Marisa? Quer dizer, estás nervosa não, você é experiente. Não, hoje estou tranquila. Estás tranquila? Marisa Rodrigues, Neuza Souza, Benilde Maxé e Cláudio Romal. Uma salva de palmas, faz favor. Sejam bem-vindos. Mas cheguei lá, numa equipa de 20 whites, eu vi o único bumbo lá, disse, tá, meu puto, o que é que tu fazes? Já estou a fazer produção, tem o teu número, vou-te já arrastar. Tem já segundo ano. Depois ficam a dizer, não sei o quê, esquemas e quê, não mete, quê. Como assim não mete? Estamos sempre a meter o bife lá à frente, o bife que não quer. Quantas passadas que eu já dei aqui ao Eddie Popes? Primeiramente, parabenizar-vos a todos, está tudo muito bom. É muito bom apresentar a nossa terra desta forma, onde foram muito criativas, respeitaram bastante a tradição e aquilo que é a autenticidade da gastronomia cabo-verdiana. Foi duro, não é? Está muito difícil perante os critérios que nós tínhamos cá, uns estavam acima da média, outros ficaram também a desejar. Mas perante esse logo, melhor que a chupa Lisboa, é a chupa número 8. Isso é uma regra minha, independentemente do que seja, tento sempre dar o meu melhor. Porque mesmo nas coisas simples, o nosso cunho pessoal, a nossa excelência, mesmo que não fique perfeito, diz muito de quem somos. Olá, meu nome é Vladimir Veiga, sou um dos jurados aqui do Melhor Cachupa em Lisboa. A vencedora foi a que mais arriscou, utilizou dois produtos, um do mar, outro de montanha, digamos assim, o porco. Também teve várias texturas interessantes, como o torresmo na parte de cima, utilizou ingredientes bastante típicos de Cabo Verde e depois o sabor esteve sempre lá. Então acho que estes critérios são importantes para a autenticidade da cachupa e ela foi inevitavelmente a vencedora. Manda Marisa, a bater para bar, não? Ela está?
Chamo-me Maria Teixeira. A nossa banca é Banca Arte em Palha, 100% Cabo Verde. Trabalhamos com cascas de milho, fibras de bananeiras, troncos de árvores. Ou seja, tudo que a natureza nos fornece, nós aproveitamos. Estão ali embaixo, né? Aquele intervalozinho básico do festival, devido ao São Pedro, resolveu largar chuva de verdade. Estou aqui a tomar conta dos pequenos da Marisa, enquanto ela foi dentro do festival resgatar a mãe, que está triste porque foi uma das não vencedoras do concurso de cachupa. Poder assistir ao primeiro episódio da série Novas Narrativas de Caça, da RTP Play, que é feita apenas por afrodescendentes, e para mim foi super emocionante porque é mesmo bonito ver a nossa comunidade tomar o cajado. E eu recordei-me, quando estava a escrever e quando estava também lá no evento, que sempre eu fui ver a obra de Nilson do Dino Santiago e eu saí de lá bué feliz e mesmo tipo com bué esperança que iríamos ter mais pessoas realmente a contar as nossas histórias e ver as nossas histórias nos grandes palcos. E nessa ópera falava bem do alambamento. Eu estava, meu Deus, tipo, que felicidade ver realmente uma coisa que é tão nossa, tão da nossa comunidade, nos grandes palcos, no CCP. E eu fiquei bem feliz ontem ao ver aquele episódio e ver os dos outros episódios, porque é realmente muito bom ver as nossas histórias a serem contadas por nós e a ser demonstrado coisas que só nós vivemos. Eu acho que isso também vai ser bem importante para educar as pessoas, porque nós vivemos numa época em que é tudo extremos e enquanto que há cerca de 7 anos as pessoas estavam dispostas a educarem-se, a serem... Lá está, não estavam tão à vontade para falar tanta porcaria. Hoje em dia está a haver um retrocesso e eu acho que essa série vai realmente fazer... vai fazer realmente coisas boas na sociedade portuguesa e estou muito, muito entusiasmada mesmo, principalmente porque esse tipo de conteúdo vai nos dar a conhecer muito talento que nós não conhecemos, infelizmente. Iremos ver novas caras e acredito que sejam novas caras que irão estar em todo lado. I know where I'm at now, taking it back now. They told me to slow down, my foot on the gas now. The venue is packed out, the whip is so blacked out. Remember they hated on me, that shit in the past now. Came through and I'm drip, still need my fix. I don't got time for all that fake shit, I show my face and I dip. Heard these song getting skipped, still flipping that script. See my name and they flocking now, but I keep them out of that mix. Said I get too much of that love now, I got friends that don't know me. And I get too much of that bread now that they tryna get them a piece. And I've been working hard those late nights, talk I ain't slept in like weeks. Remember that these are times that I prayed for, so I told them all, let's see. Got that real... Olá pessoal, então, eu tô aqui, né, muitas pessoas, com o meu pai também, e estou aqui, eu vi um filme, fui ver um filme, era engraçado isso tudo.
com muitas pessoas, algumas que eu conheci, né? Com o meu pai aqui, né? Mas depois aqui, esse lugar é muito, muito grande e é muito divertido. Muito grande, tem bebidas bem boas, né? O filme era bem bom. Tem mais algumas pessoas, né? E é isso. Bom, em primeiro lugar dizer que o facto de só em 2026 termos uma série com produtores negros é uma questão política e é uma decisão política e foi até agora uma decisão política. E é muito triste que só nesta fase instituições em Portugal se abram para financiar e apoiar projetos deste género. Só nesta fase tão urgente é que haja essa abertura, já que há várias décadas existem pessoas com este tipo de iniciativas a tentar fazê-lo sem conseguir. Então começar primeiro por lamentar de só agora nós estarmos a ter um projeto como este. Mas por outro lado celebrar, porque também é nestes momentos de resistência, nestes momentos de luta, nestes momentos em que nós temos uma extrema-direita violentíssima a instrumentalizar-nos para polarizar este país, que aparecem este tipo de projetos que vêm educar, que vêm fazer as pessoas refletir e que vêm demonstrar qual é que é verdadeiramente o problema do racismo, da exclusão, da discriminação, dos estereótipos errados que são associados às nossas pessoas e de tudo aquilo que nos é retirado sempre que nós não estamos nos espaços. É um orgulho ser uma das protagonistas desta série. É assim a minha primeira grande série negra, onde as temáticas, os criadores e a voz é negra, sem qualquer limitação, sem qualquer recorte, sem qualquer manipulação ou uma ideia por cima. É nosso, é de nós, da forma como nós pensamos e para nós. E, portanto, desse ponto de vista, para mim, já é incrível. Portanto, eu queria que tu falasses um bocadinho sobre a importância da comunidade conseguir lidar com essas coisas que, infelizmente, são diárias, sim, com humor e o quão isso pode, eventualmente, até acabar por nos ajudar a ultrapassar essas coisas. O quão importante é realmente levar as coisas com algum humor, não descredibilizando a seriedade, mas mantendo sempre o humor e a leveza acima. Pronto, este episódio, o Muamba, acho que é uma boa maneira de abrir o apetite a estas novas narrativas de caça. Ou seja, é um tema que não é assim tão pesado, vamos usar esta palavra pesada, é uma coisa leve, engraçada. O meu personagem, o Leandro, vai à casa dos pais da namorada pela primeira vez, ou seja, vai mesmo para a Toca do Lobo, e a mãe fez também com todo o amor um prato de moamba, porque achava que era o prato tradicional da família do Leandro, da origem do Leandro. É assim, este guião é curioso porque todos nós, alguns de nós já ouvimos esta história, já o experienciámos na pele. Havia coisas neste guião pelas quais eu já passei e coisas que eu já ouvi, e então isso tinha alguma graça, porque se calhar o Gonçalo, sei lá, há 10 anos, quando eu passei por isto, se calhar reagiria de uma forma, e o Gonçalo de hoje, que tem 36 anos, tem uma filha, já me rio também, já rio-me de mim, rio-me da situação, e então acho que o humor acho que é uma ferramenta e um veículo mais fácil para nós refletirmos, se calhar sobre um tema que é pesado, que diz tanto a tantas famílias e a tantas pessoas e à nossa comunidade. E é realmente um grande prazer ver um tipo de série dessas, realmente afrodescendentes a tomar o cajado. E como nós estamos aqui a falar de uma situação, de um tema em que de facto os afrodescendentes ainda não têm muito poder no audiovisual em Portugal, eu acredito que tu tenhas imensos projetos, que já tenhas feito muita coisa, mas infelizmente essa falta de visibilidade não nos permite ainda conhecer muito sobre ti. Portanto, antes de mais, eu gostaria de saber mais sobre ti, se podes falar dos teus projetos, das tuas maiores motivações para entrar nesse ramo. Ok. Olá, eu sou o Luís Almeida, realizador e editor de vídeo. Eu faço isto já há alguns aninhos, aí desde 2015, acho eu, foi quando eu terminei o curso, na verdade, e desenvolvi muito o meu trabalho mais no hip-hop. Eu colaborei muito tempo com a revista digital Rimas e Batidas, onde fazia muitas entrevistas e projetos, e desenvolvi um documentário ali em 2016 sobre a comunidade hip-hop, que se chamava De Sol a Sol,
E essa foi a minha porta de entrada. A partir daí eu comecei a realizar muitas outras coisas. Assim, os grandes marcos da minha carreira são a série da RTP Lab Barman, que realizei, escrita pelo Carlos Pereira, que é sobre um jovem comediante que é obrigado a ir trabalhar para um bar. E depois, o ano passado, realizei um documentário também na área de hip-hop sobre a história do rap em Almada, chamado Filhos do Meio, que circulou aí por vários festivais e tudo mais. Ganhou alguns prémios, foi bom. E depois, novas narrativas de caça, realizei 2 episódios e escrevi um. E é por aí. Uma pequenina pausa na conversa para te falarmos sobre a Summit Business School. Se estás a adiar a tua formação executiva porque não tens tempo, porque não tens dinheiro, ou porque não te revês nas escolas que encontraste por aí, a Summit Business School está aqui para ajudar-te. É online, em português, com especialistas reais e um modelo que respeita a tua vida pessoal. Tens todas as informações em www.summitbusinessschool.com e tens 10% de desconto se utilizares o código BANTMAN10. Estou aqui a caminho da listening session da Nanny. Vocês estão aqui, isto sai à meia-noite, para mim está a ser surreal, na verdade. E pronto, obrigada por celebrarem isto comigo, eu não tenho mais nada a dizer, só a agradecer por estarem aqui, mesmo obrigada. E agora vou-vos apresentar o ID. E obrigada, tio Pera. Shot. Epá, shot ainda não. Vou-vos apresentar, podem já mostrar, na verdade, o que vai passar agora é uma intro do ID, da voz do G-Sun e do Charlie, que foram as pessoas que acreditaram em mim desde o início e fizeram a carreira, praticamente. Deu uma carreira que eu tenho hoje. E os Wet também, que sempre me apoiaram, desde os covers do meu quarto, acreditaram em mim. E basicamente esta é a intro em que eu estou a fechar um capítulo que comecei em 2019, com 15 anos. Eu comecei a gravar com 15, agora estou velha, estou com 23. Dói-me as costas. 23! Mas dói mesmo. Estou a ficar velha. Já são 7 anos e não podia sonhar com mais. Isto é o meu sonho. Nunca imaginei que fosse acontecer assim, desta forma. Muito melhor do que aquilo que eu alguma vez imaginei. E depois vamos ter a música, a faixa ID, que eu basicamente estou a mencionar todos os meus sons antigos, os hits que vocês conhecem, e estou a preencher um novo capítulo. Portanto, obrigada por estarem aqui e presenciarem isto. Atenção! Não há, aqui não há! Baixem o braço, não façam isso! Que vergonha, vocês não são fiéis! Não são fiéis! Sem ego e sem medo, que traga sossego, onde terras depois de tranças afro-feidão. Obrigada mesmo, obrigada por participarem no álbum, acreditarem em mim.